Olá, seja muito bem-vindo de volta, investidor. Hoje é a nossa segunda aula do Plano Verão Cripto 2024, onde eu vou compartilhar com você segredos que antes eram restritos somente aos bilionários, bancos e instituições financeiras. Esses segredos são responsáveis pelos meus resultados exponenciais e consistentes no mercado cripto, e logo serão responsáveis pelos seus também. Presta muita atenção na aula de hoje, porque eu vou te mostrar quais são as criptomoedas com maior potencial de valorização ainda em 2024, para multiplicar o seu capital, ter rendimentos que antes poderiam parecer impossíveis e o melhor, gerenciando seus riscos de forma madura, sensata, inteligente e estratégica. Além disso, eu vou te dar um presente inesquecível, algo que eu nunca fiz. Não acho que eu deveria fazer, mas por você, pela sua família e pelo seu futuro, eu vou fazer. Vou revelar para você duas moedas que eu tenho na minha carteira atualmente e que pode multiplicar o seu capital em muitas, mas muitas vezes. Tudo isso com uma só condição, que você fique até o final do vídeo. Na primeira aula do Plano Verão Cripto 2024, você aprendeu que é possível dar a volta por cima de percas milionárias, recuperar e multiplicar o seu capital em até muito mais de 1000 vezes. Os ETFs estão engolindo o mercado diariamente e se você não tomar uma ação, você vai perder a oportunidade da década para surfar a onda do halving. Que o dinheiro que não é bem cuidado, ele vai embora. Se arrependeu de não ter comprado Bitcoin no último halving, com ele já batendo uma valorização de quase 700%, que se você não aproveitar o halving desse ano, vai se arrepender amargamente. Te expliquei que quando o Bitcoin sobe, ele lança as altcoins para cima em uma valorização desproporcional e muito, mas muito maior. É só ver quando o Bitcoin valorizou em relação às altcoins que eu te mostrei anteriormente. Como eu disse para você ontem, o mercado cripto é igual à internet. Todos desconfiavam, mas chega uma hora que não existe mais volta. Quantas revoluções já aconteceram no mundo e transformaram drasticamente a realidade como a nos conhecemos. Antigamente não existia conceito de dinheiro, de moeda, mas sim de valor. Para você ter uma noção, na Roma antiga o sal era utilizado como moeda para comprar roupas, alimentos e até fazer pagamento dos soldados. Daí vem a palavra salário. Como assim, mulher? Sal? Sal de cozinha? Sim. O que tornou o sal extremamente valioso foi a sua utilidade, conservar o alimento para não precisar ir atrás de comida no dia seguinte. Agora, o mais curioso de tudo isso, assim como o sal, as altcoins também têm o seu valor, atrelado com suas utilidades, ou seja, quanto melhores forem as utilidades das altcoins, mais alto será o preço no futuro. Quero que você fique claro que isso não é uma regra, mas sim é um princípio. Regras mudam, princípios são para sempre. Mas da mesma forma que você está aqui agora buscando multiplicar o seu capital em várias vezes, investindo na baixa e vendendo na alta, os investidores de Roma antiga também tinham esse mesmo pensamento. A diferença é que não estamos falando de roupas, temperos, o que era comercializado naquela época de forma bem parecida com a forma com que comercializamos hoje os ativos digitais. O mercado cripto ainda é um oceano azul de oportunidades para lucrar muito, mas se você não pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de comprar algo, analisar com calma, buscar entender a fundo o que significa aquele token que você está prestes a comprar, vai ser um investidor no Titanic. Apesar de saber como a história termina, na aula anterior, eu te mostrei que para aproveitar a brecha da prosperidade, existem alguns requisitos como visão e análise. E não é sobre ficar analisando o gráfico, é sobre entender os cenários macro e micro que impactam o preço da moeda, que ainda está analisando e tomar uma decisão com base na perspectiva futura dela. Fazer projeções e aproveitar as oportunidades são habilidades que diferenciam o investidor profissional do amador. Mas se você é um investidor amador e busca ter resultados de um profissional, você está no lugar certo. Fique até o final que eu vou te revelar duas das altcoins que eu tenho na minha carteira e como você pode fazer para lucrar até 10 vezes com ela em um período específico. Você vai entender e colocar grana no seu bolso por estar aqui comigo e confiar no meu trabalho.
O verão cripto está chegando e ele vai mudar a forma como o mundo enxerga as finanças. O grande deserto que você precisava atravessar para chegar na Terra Prometida é o deserto do medo. A insegurança e a falta de previsibilidade são os dois únicos argumentos que os haters tinham contra as criptomoedas, até a aprovação dos ETFs e o halving. A SEC aprovar um ETF não é algo banal, é algo muito sério, muito delicado e muito regulado. A segurança jurídica que muitos diziam não existir no mercado cripto agora se faz mais presente do que nunca. Se não fosse assim, grandes bancos, fundos de investimentos e bilionários não estariam em uma verdadeira corrida de ouro, aumentando cada vez mais o seu patrimônio alocado em criptomoedas. Os riscos desses investimentos estão sendo desintegrados ao passo de que a aceitação das criptomoedas pelos investidores cresce cada vez mais. Sabe por quê? A aceitação está crescendo porque eles querem ganhar dinheiro, como nunca ganharam. Eles sabem que os rendimentos que as criptomoedas proporcionam não são encontrados em mais nenhum outro investimento com consistência. A Nvidia, empresa chinesa, é uma das únicas produtoras de semicondutores do mundo, como chips, placa de vídeo e etc. Teve uma valorização de 30% no último mês. A CGPT, a criptomoeda OpenAI, dona do ChatGPT, valorizou 3.800. Essa é a diferença de valorização entre um investimento tradicional, como papéis da Nvidia, e um investimento em cripto, como o CGPT. Na aula passada, falei para vocês que comprei um ETF de Bitcoin da Empíricos e que me rendeu 20%, um ótimo rendimento. Entretanto, investido direto no Bitcoin, o mesmo investimento que eu fiz no ETF, eu tive um rendimento de 800%. Isso não é mágica, é matemática. Podemos até chamar matemática das criptomoedas, porque a volatilidade não é a sua inimiga, é a sua maior aliada. Duvida? Eu vou te provar aqui 5 maneiras de tornar a volatilidade do mercado cripto a sua maior aliada na sua jornada para multiplicar o seu capital em muitas vezes. Primeiro, oportunidade de negociação de curto prazo. A volatilidade cria oscilações significativas nos preços das criptomoedas em curtos períodos de tempo. Os traders habilidosos podem aproveitar essas flutuações de preço para comprar o ativo quando ele está em baixa e vendê-los quando eles estão alta, lucrando com a diferença do preço. Estratégias como day trading e scalping são exemplos de como os investidores podem aproveitar a volatilidade e obter ganhos rápidos. Não estou falando que você vai virar um trade e não acredite em quem fala que só virando trade você pode ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Apesar do trader já estar na praia dele, quando falamos de operações no mercado para aferir lucro, existem outros caminhos para alcançar o mesmo resultado. Não é só o trader. O risco da exposição à volatilidade das criptomoedas podem ser gerenciados por meio da diversificação da sua carteira. Ao investir em uma variedade de criptomoedas com diferentes perfis de risco, você pode reduzir o impacto de volatilidade em seu portfólio como um todo. Além disso, a alocação estratégica de ativos pode ajudar a equilibrar o risco e as oportunidades de retorno. Dessa forma, por mais alto que seja o risco, você não perde a oportunidade, mas também não transforma uma oportunidade de lucro na ruína da sua vida financeira, estando exposto de uma forma comedida, calculada e estrategicamente planejada. A volatilidade muitas vezes é impulsionada por eventos e notícias específicas no mundo das criptomoedas, como atualizações de rede e listagem em algumas exchanges importantes, parcerias corporativas, regulamentações governamentais, guerras e etc. Da mesma forma que acontecimentos globais afetam a bolsa de valores ao redor do planeta, tais acontecimentos também desencadeiam respostas através da oscilação do preço dos ativos, seja para baixo ou seja para cima. Os investidores podem utilizar esses eventos antecipando seu impacto no mercado e ajustando as suas posições de acordo. O maior exemplo de evento dessa magnitude é o próprio halving do Bitcoin.
Não acredite em quando falamos que cripto ainda é uma ilusão. Acabou essa frase. De agora em diante, todo e cada investidor do mundo vai levar cripto a sério, como deveria ter sido desde o início, mas que bom que não foi, porque quem chega cedo bebe água limpa. Deus ajuda quem cedo madruga, e madrugar cedo em cripto significa entrar o mais rápido possível. A volatilidade é um reflexo da natureza emergente em uma evolução do mercado e de criptomoedas. Projetos inovadores, tecnologias avançadas têm o potencial de gerar retornos exponenciais em um curto período de tempo. Os investidores que têm tolerância ao risco devem ver seu capital investido multiplicado ao identificar e investir em projetos promissores durante os seus estágios iniciais. Esse olhar estratégico é o que eu venho desenvolvendo há anos, dentro e fora do mercado cripto. Quando eu ainda não tinha essa visão, eu levei um golpe de 2,5 milhões de reais, quando eu vim morar em Dubai. Me prometi que nunca mais cairia em nenhum golpe, mas fui capaz de cumprir a minha promessa a mim mesma, porque eu decidi melhorar, decidi me tornar mais inteligente, mais safa, mais desconfiada, mais cética em relação a alguns projetos que inflam com o hype. Hype é um movimento de demanda. Ele não é nem certo e nem errado. Ele só acontece. O que você deve se perguntar imediatamente a se deparar com um projeto hypado é: o hype é justificado? Como será que fica esse projeto depois do hype? O que gerou esse hype foi a disrupção, inovação ou marketing? Com a criptomoeda que você está analisando na boca do povo, seu investimento se torna mais seguro pela quantidade de gente que acredita naquele projeto. E eu não estou falando de acreditar tendo fé, estou falando de acreditar investindo, pagando para ver no que vai dar. Nem só de acertos e lucros vive um investidor, mas eu entendo erros como testes falhos. Eu posso testar de novo e acertar, o que é mais provável ainda por já ter falhado. O Plano Verão Cripto 2024 é o fruto de anos analisando diariamente diferentes tipos de criptoativos, me posicionando nos que eu acredito e obtenho lucros constantes, exponenciais e reais, que pagam as minhas contas e das minhas filhas. Se eu fosse fazer a conta de quanto eu gastei para aprender, seja em cursos completos, mentorias em grupos, mentorias individuais caríssimas, erros que eu tive que aprender e golpe que eu caí, com certeza estaríamos falando de algo aproximadamente a 10 milhões de reais. E isso é uma ótima notícia para você. Sabe por quê? Porque você não vai precisar gastar os 10 milhões de reais que eu gastei. Aprender com os erros dos outros só seria melhor se fosse fácil de fazer. Como não é, eu aprendi com os meus. Mas eu sou grata por cada centavo que se foi. Isso me possibilitou estar aqui hoje, trazendo toda a minha experiência e visão, te apontando onde eu caí, onde os meus mentores caíram, onde os meus colegas caíram e onde os meus alunos ainda até hoje caem. Para que você não precise cair para aprender, tudo isso é maravilhoso, mas só dá para aprender e andar de bicicleta, tirando as rodinhas e correndo o risco de ralar o joelho no asfalto, o que é muito menos desesperador para mim, porque hoje o mertiolate já não arde. Na minha época, essa era a pior parte de se machucar, o danado do mertiolate. As criptomoedas são um mercado global e descentralizado, o que significa que a sua volatilidade depende de diversos fatores, incluindo eventos econômicos, políticos, sociais e de todo o mundo. A volatilidade proporciona oportunidades para investidores acessarem os mercados e ativos que de outra forma poderiam ser inacessáveis ou ilimitados em mercados financeiros tradicionais. Muitos investidores brasileiros têm buscado dolarizar o seu capital para não estar exposto a uma crise no Brasil. Eles vão enfrentar todos os tipos de barreira para tal seguindo no mercado tradicional. Já no mercado cripto, o seu capital já está dolarizado, além de permitir que você tire as suas criptomoedas da sua corretora e pode guardar na sua Cold Wallet, uma carteira fria, que é um tipo de pendrive de armazenamento fora da internet.
protegendo seus criptoativos contra hackers. Lembra do que eu falei sobre a diferença de rendimentos do ETF da Empíricos e do meu rendimento em Bitcoin? É a diferença de que você comprar Bitcoin na Bybit, ou na Nubank, ou no Itaú. Na Bybit, o seu Bitcoin é seu, para fazer o que você quiser. Nos bancos, o seu Bitcoin é deles, não seu. Faz o teste. Tenta tirar da rede do banco o seu Bitcoin e depois me conta como foi. Você precisa começar agora, ou vai ficar para trás, sonhando em ter feito o que eu estou te dizendo e pedindo a oportunidade que eu estou te apresentando. Jogar o jogo dos investimentos em cripto de forma séria pode ser extremamente lucrativo, mas não é para todo mundo. Para fazer dinheiro de verdade e multiplicar o seu capital de uma forma inigualável, tem o seu preço. Nada é fácil, mas pode ser se você quiser. Lucrar alto com criptomoeda fica fácil a partir do momento que você tem conhecimentos específicos que vão te fazer acelerar os seus resultados. Vamos aos fatos. Assim como não existe deletar a inteligência artificial da memória de todo ser humano, é impossível o seu uso, apesar do risco de vivermos em um mundo onde os robôs pensantes dominam. Também não existe frear as criptomoedas e soluções de finanças descentralizadas como a blockchain. Os bancos, bilionários e grandes gestores botaram medo sobre as criptomoedas e tivemos uma fase ruim, como as pirâmides. Agora o mercado está mais aquecido do que nunca e as suas previsões, que chegam de todos os lugares do mundo, são as melhores. Depois que o ETF do Bitcoin foi testado, aprovado e está dando resultado aos seus investidores, você realmente achou que eles iam ficar só no Bitcoin? Isso significa que, além de brigar com o mercado cripto pela valorização das suas moedas, já temos e teremos que brigar com investidores que não têm coragem de se expor ao mercado e que acham que ficar atrás de um ETF vai te gerar grana. Quando, na verdade, os maiores beneficiados são sempre os grandes players. Não foi para isso que o mercado cripto foi criado. As criptomoedas são, além de um investimento, mais rentáveis da atualidade, um movimento contra a cultura. É extremamente impossível se falar de criptomoedas sem falar de descentralização. A descentralização faz parte da essência das criptomoedas, um princípio fundamental que as diferencia das moedas tradicionais e lhes vem conferir um maior valor agregado ao preço atual. Ela representa a ideia de que o poder não pode ser concentrado em mão de poucos, mas sim distribuindo entre uma rede de participantes que se beneficiam de uma forma inteligente, sem a necessidade de uma autoridade central controladora, em alguns casos ditatoriais e tiranas. Isso não apenas garante a maior transparência e segurança, mas também democratiza o acesso dos serviços financeiros. Porém, os ETFs de criptomoedas, ao oferecerem uma maneira mais conveniente para os investidores tradicionais acessarem o mercado de criptoativos, estão destruindo esse princípio, focando novamente na centralização. Ao invés que os indivíduos terem o controle total sobre as suas próprias chaves privadas e, consequentemente, sobre os seus ativos digitais. Os ETFs transferem esse poder para intermediários centralizados, como gestoras de fundos e bolsa de valores. Isso cria uma contradição fundamental com a natureza descentralizada das criptomoedas, retroduzindo elementos da centralização e contrariando o propósito original da tecnologia blockchain. Enquanto os ETFs de Bitcoin podem trazer a maior legitimidade à adoção institucional ao mercado de criptomoedas, é crucial reconhecer que eles representam um movimento diferente à centralização, em oposição à descentralização, que é um selo de revolução das criptomoedas. Enquanto exploramos novas formas de integração das criptomoedas no sistema financeiro tradicional, não comprometamos os princípios que as tornam tão inovadoras e promissoras para um futuro mais inclusivo e equitativo. Além da parte ideológica, quanto mais atravessadores, mais pessoas precisam lucrar. E se você acha que o seu lucro é o foco principal desses ETFs, você ainda não entendeu o mercado financeiro. Como disse o Capitão Nascimento, o sistema é
Para combater o sistema e levar o princípio da descentralização adiante, eu criei o Plano Verão Cripto 2024. Agora que você já entendeu como seu papel individual é fundamental para multiplicar o seu capital através das criptomoedas, finalmente chegou a hora mais aguardada dessa aula. A hora de revelar as 2 criptomoedas que eu estou investindo para alcançar uma valorização de mais de 10 vezes ainda esse ano. A primeira criptomoeda é a SOFI, relacionada à inteligência artificial e ao GameFi. Essa criptomoeda eu comprei ela em pré-lançamento e ela ainda está em projeção do seu jogo, que vai ser lançado nos próximos meses. Só com o lançamento do seu jogo, eu espero um retorno de pelo menos 20 vezes nesse ativo. A sua fundadora é a Sofia Robô. Se você não conhece a Sofia Robô, dá uma olhada no Google agora mesmo que você vai entender do que eu estou falando. Esse ativo é um ativo com grande potencial. E o segundo ativo é a BNB, Binance Coin. Todo mundo já conhece a BNB. Por mais que ela esteja já no top 10 das criptomoedas, ela é uma das moedas que vai valorizar pelo menos 7 vezes no novo ciclo. Todo momento a Binance está lançando novos projetos que só são liberados esses tokens para os detentores de BNB. Então, quanto mais BNBs você tem, mais tokens gratuitamente você recebe. Por isso que os investidores preferem importar grandes aportes para estar recebendo os tokens no pré-lançamento por deixarem as suas BNBs em stake. Isso faz com que a demanda pela moeda aumente cada vez mais e que o seu preço suba pelo menos 7 vezes nesse novo ciclo de alta. Eu mesmo já lucrei mais de 300 mil reais apenas esse ano com os tokens que eu ganhei gratuitamente por ter bloqueado as minhas BNBs. Inclusive hoje eu vou comprar mais algumas BNBs para o próximo lançamento que acontecerá na próxima semana. Então esses são os 2 ativos que eu estou dando de presente para você, com o potencial de multiplicar mais de 10 vezes. Bombásticas essas altcoins, né? Agora você e o seu eu do futuro podem me agradecer, pois talvez você não tenha percebido, mas eu acabei de colocar uma bela grana no seu bolso e da sua família. O nosso encontro de hoje foi extraordinário, espero que você tenha gostado e eu vou ficar aguardando você me dizer o que você achou dessa aula e deixe aqui embaixo seus comentários. Sinta-se à vontade para opinar, tirar dúvidas, questionar, perguntar qualquer coisa que você queira saber sobre multiplicar o seu capital dentro do mercado cripto. O nosso próximo encontro vai acontecer depois de amanhã, no dia 15 de março. Esse será o nosso encontro mais importante, porque é onde você vai ser lapidado como investidor de criptomoedas. Montei essa última parte do Plano Cripto de 2024 para aqueles que levam a sério o trabalho e que são compromissados de verdade. Não só comigo, mas principalmente com você mesmo. No dia 15, você vai poder dizer, sem medo de ser feliz, que você está pronto para encarar os altos riscos do mundo cripto, pois só tem altos rendimentos quem corre altos riscos. E você não pode perder a próxima aula, entendeu? A terceira etapa do Plano Verão Cripto 2024 consiste em te mostrar como eu multiplico o meu capital usando as altcoins de forma prática. Mas existe um segredo, capaz de quase automatizar os seus investimentos em cripto, garantindo que você só compra aquelas moedas que realmente são bons negócios, evitando perdas. Mas esse eu só vou revelar para quem estiver comigo no dia 15. Sabe aquele grupo de amigos com quem você compartilhou a primeira etapa do Plano Verão Cripto 2024? Da mesma forma que eu não soltei e não vou soltar a sua mão, até que o seu entendimento esteja completo e suficiente para você operar e já ter os seus ganhos, eu não quero que você solte a mão desse seu amigo, namorado, parente, conhecido, vizinho. O Plano Verão Cripto 2024 é um plano com começo, meio e fim, para multiplicar o seu capital em várias vezes, com o máximo de segurança e previsibilidade possível. Ele funciona perfeitamente completo, mas não garanto sua total eficácia se não for aplicado integralmente. Por isso, eu vou estar te esperando nesse mesmo canal e nesse mesmo horário no dia 15, depois de amanhã. Já confere se o seu despertador está lá programado na aula de hoje e se não estiver, programa,
porque vai ser a melhor aula prática de criptomoedas que você vai ter em toda a sua vida. Eu não vou poupar esforços e vou te entregar todo o meu melhor. Eu vou ficando por aqui e não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, o seu feedback sobre essa aula. Fique atento ao seu e-mail, ao grupo do WhatsApp, porque lá vai chegar o seu acesso e a melhor parte da etapa do Plano Verão Cripto 2024. Um grande beijo e eu te espero depois de amanhã para revolucionar o mundo das criptomoedas.